Vamos lá. Vitória, desliga essa TV. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um Aldear na Política. O Aldear na Política é o espaço que a gente está trazendo aqui para as pré-candidatas e os pré-candidatos indígenas, aí dentro de um movimento nacional para que tenhamos uma representação indígena nos parlamentos, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui o Ivan Caicang. O Ivan Caicang, melhor dizendo, desculpa, Ivan, ele é do povo Caicang, ele é da terra indígena Apucaraninha, em Tamarana, no Paraná. Ele é coordenador do setorial de assuntos indígenas do PT do Estado do Paraná. Formado em Direito, ele é pré-candidato a deputado federal pelo PT do Paraná. Como vai você, Ivan? Tudo bem? Boa tarde aí aos internautas, como bem você disse. Ivan, sou Caicang, né? Conhecido como Ivan Caicang, aqui do Estado do Paraná, terra indígena Apucaraninha, e estamos aí, né, nessa grande luta aí, né, por sonhos, perspectiva, nessa pré-candidatura aí, puxando uma candidatura coletiva que envolve 4 indígenas e 3 não indígenas, sendo cabeça de chapa, aí nessa pré-candidatura aí ao nosso parlamento brasileiro, né? Então, estamos firmes aí nessa luta para tentar construir, né, uma pauta e trazendo a realidade mesmo indígena, né? Não alguém nos representando, nós mesmos, né, poder falar por nós, conhecendo as nossas realidades. Muito bom, Ivan. Ivan, você está aí em Apucaraninha, né? Você está falando direto aí. Você podia falar um pouco sobre como é o povo? Oi? Estou falando direto da terra indígena. Exatamente. Fala um pouco para a gente sobre os caigangues, né? Como que eles estão distribuídos nos territórios onde existe aldeias, terras indígenas do povo caigangue. Por favor, faça aí. E traga um pouco da história também, né, do seu povo, para a gente mostrar aqui para os nossos espectadores e espectadoras aqui da TV 61. Lógico, muito bom, bem lembrado, né? Eu me apresentei, o povo Caicang, ele está estabelecido na região sul do país, né, nos 3 estados, mas uma pequena parcela no estado de São Paulo. Os últimos dados oficiais que temos em torno de 55, 60 mil caigangues. É o terceiro povo aí do Brasil. Eu sinto muito orgulho, né? Com mais de 350 anos de contato, mantém uma língua e uma cultura forte, importantíssimo para a nossa resistência aqui no Sul. E se estende, né, por esses 4 estados, como bem falei, né, e se divide em 3 dialetos ainda, né? Tem o dialeto falado mais na região norte do Caicang mesmo, no norte do Paraná e São Paulo, a região central do Paraná e mais um Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é uma das características do nosso povo aqui, mas preserva muito bem ainda, né? A gente está estabelecidos, né, próximos aos grandes rios, a terra indígena Apucaraninha, onde eu vivo, e também sou secretário-geral aqui da associação. Temos quase 2.500 caigangue às margens do rio Tibagi. Então, os índios estão mais nessas grandes bacias do Paraná, rio Tibagi, rio Ivaí e rio Iguaçu, que é mais na região sudoeste, onde existe a terra indígena Mangueirinha, também do povo caigangue e um pouco de Guarani. Então, a gente sempre teve esse convívio bem próximo dos outros povos indígenas do Paraná, que aqui temos Guarani, Caigangue e Xetá, né? Os últimos aí, mas os descendentes deles estão fortalecendo a luta e brigam pelos seus territórios também. Então, é mais ou menos isso do nosso histórico do Caigangue na nossa região sul e São Paulo. Ivan, eu lembro de alguns episódios assim pela mídia de alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, de lutas, né? Lutas, inclusive resistência que os caigangues tiveram que fazer durante muito tempo para garantir seus territórios, né? Você tem como trazer para a gente um pouco dessa luta? Você viveu um pouco dessa luta? Fala um pouco para a gente sobre isso também. A gente tem os relatos assim muito próximos. Eu era criança na época, porque foi final dos anos 70, início dos anos 80, essa grande resistência aí de recuperação
bem lembrado, João, porque os territórios aqui na região sul, e a gente sabe que grande parcela em outras regiões do país, tiveram-se territórios indígenas reduzidos em meados da década de 40 e 50. Os territórios originários, por exemplo, do sul, vou falar mais especificamente, mas é o que se segue nas outras regiões, foram reduzidos a 10% do seu território tradicional. Então, o que a gente tinha de documentação no início do século passado, comprovando que era aquele território, eu vou dar um exemplo do Apucarani, mas os outros também seguem. Era quase 60 mil hectares, foram reduzidos nessa década de 40 e 50 a um pouco mais de 6 mil. Então, todos os territórios, ou quase todos, foram reduzidos. E o que acontece daí? Nesse período, em 50, no final da década de 70, os índios começam a tentar reaver esses territórios, porque eles tinham os documentos. Né? Isso que a grande mídia coloca e o próprio Congresso, né, alimenta isso com alguns representantes aí do povo, diz que, né, né, nós temos muita terra para pouco índio, mas na região sul, e a gente sabe que as outras regiões, a gente está com pouco território. Né? O território é bem pequeno na região sul, sudeste, nordeste e Mato Grosso do Sul. 2% do território indígena brasileiro está, né, 98% na região amazônica, parabéns, não critico, mas nós não temos, então a gente tem que reaver. E nisso, pensando nisso, tentaram reaver os territórios, isso antes da Constituição. Mas quando houve a morte de Ângelo Cretan, isso no início da década de 80, paralisou essas retomadas, porque as retomadas vinham avançando em várias regiões, né? Principalmente no Nonoai, recentemente morreu o grande cacique da época, que era o seu Nelson Xangré, um grande guerreiro e grande exemplo para nós, Caigangue, né? Que lutou pelo território. Mangueirinha, que tinha sido reduzido, conseguiu reaver, né? De novo. Rio das Cobras também, estava, eu não me lembro qual que era a quantidade, conseguiu aumentar para 18 mil hectares. Então, o território indígena nosso vive numa constante, né, luta para reaver os territórios, ou foram extintos, ou foram diminuídos nesse período. Então, passamos por um período muito de grandes retomadas, mas que, né, a gente sabe que por uma ou outra situação as coisas se travaram, né? Depois veio a Constituição Federal, tivemos a expectativa de ter as terras demarcadas em 5 anos, o que não aconteceu, e hoje vem de novo, né, grande levante, porque a gente tem que reaver os territórios, a gente está com muito pouco território na região sul para garantir a vida aí dos nossos povos indígenas, João. Então, é uma luta que a gente faz com a juventude nossa do Apucarani, a juventude Nengá, a qual eu faço parte, ajudei a criar e coordeno junto com eles, pensando nisso, né? Porque se a gente fala na questão de território, a gente não pensa só na questão da garantia do território e espaço físico também, para a gente ter a prática da medicina tradicional, da educação tradicional, a gente precisa ter um espaço e um espaço que comporte bem as pessoas. Então, a gente não está tendo isso na região sul. Bem, Ivan. Ô, Ivan, essa tradição de luta, né, do povo Caigangue, que você trouxe, inclusive, alguns dos personagens que eu me lembro muito bem da luta de vocês, ela também agora a necessidade de eleger as representatividades dos povos indígenas, e em especial dos Caigangues, na luta agora, né, a gente ter no parlamento essa representatividade, parece que só existe uma deputada indígena no Congresso Nacional, né? E a necessidade de ter essa bancada, uma grande bancada do COCAR, né? Para que faça a resistência, né, Ivan, a essas investidas, sobretudo nesse governo fascista que a gente está presenciando, contra os povos indígenas, por exemplo, marco temporal e outras iniciativas aí de agressão, permitindo, inclusive, a invasão, a destruição, né? No caso, principalmente dos povos amazônicos, com garimpo, com retirada de madeira, com assassinatos e tal. Mas, então, eu queria, nesse sentido, aí, evocando a tradição de lutas dos Caigangues no final da década de 70 e 80, você falar um pouco sobre como será o nosso pré-candidato Ivan Caigangue, caso seja eleito, quais são as suas metas de trabalho lá no Congresso Nacional. Obviamente, vem aí, você está se preparando para ir para a convenção, e ainda hoje, né? Nessa entrevista nós estamos fazendo aqui na sexta-feira, dia 22, no meio da tarde. Mas não alongando aqui na minha premissa, eu queria que você falasse um pouco sobre a luta que você vai levar para o Congresso Nacional. Muito bom, né? A gente tem que, né,
tomar muito cuidado nisso, nas propostas aí como pré-candidato, mas somos pré-candidato, mas temos ciência das necessidades, né, do que a gente precisa avançar para tentar, né, darmos um pouco mais de dignidade para o nosso povo indígena. A gente falando do estado do Paraná, falando da região sul, que é praticamente muito parecido às realidades, a gente tem que ter a garantia do território. Isso não tem como a gente dar numa sequência. Eu acho que isso tem que ser uma pauta. E o próprio Lula vem falando nisso, né, numa discussão bem ampliada, no que fala de demarcação e a questão da mineração. Então, acho que a gente traz uma grande questão também na região sul, João, que é a questão aqui das parcerias agrícolas. Essas parcerias agrícolas, por um lado, é um pouco discriminada, por um outro, né, mas a ausência do próprio Estado dentro das terras indígenas caracteriza isso. Eu acho que a gente tem que buscar junto isso, né, com vários entes aí dentro do governo, uma solução aí para essa questão, porque fica certa cobiça no entorno dos grandes proprietários. Por que vocês não usam? Por que vocês não plantam? E os índios vão e plantam numa parceria agrícola aqui, que a gente tem que buscar uma alternativa. A gente hoje não temos, para nenhuma terra indígena, né? A terra indígena ela é de usufruto nosso, né? Ela é totalmente da União, né? Todos nós brasileiros, né? A gente não tem como ter financiamento nenhum para a gente poder fazer as nossas práticas agrícolas que foram introduzidas, João. Não foi por nós indígenas, foi de maneira forçada, em entes e instituições do governo que vieram desde a SPI, FUNAI e tudo, né? Que incentivavam. O que eles vieram para fazer com os indígenas do Sul? Transformar eles em pequenos agricultores que se miscigenassem e pronto, acabou os índios e aqui todo espaço é nosso. Então, o que é? Introduzir assim, essas práticas agrícolas dentro das terras indígenas. E foram devastando, serrarias se instalavam, né? Que foi o grande impacto aí na questão das araucárias, das terras indígenas, dos perobais, né? Em alguns lugares onde tinha a embuia muito cobiçada. Então, a gente tem que buscar uma solução junto com isso, né? Porque deixar do jeito que está, e assim como que a gente tem que caminhar também o que vem se discutindo hoje na região amazônica. A gente trabalha aqui e tem esse tipo de exploração com a questão agrícola. No começo, pelo próprio governo, usando a nossa mão de obra, quase semi-escravidão. Isso aí está aí nos livros de relatos, né? Os que sobreviveram a grandes chacinas e massacres dos bugreiros foram transformados em escravos, para trazer isso para que se transformar em agricultor. E hoje a gente vê isso, e tivemos alguns problemas, né? Algumas deficiências, algumas dificuldades de conflitos aqui no Sul, acompanhados aí a nível nacional, que tem muito a ver com a questão do agro, do avanço do desmatamento. Mas o que temos que fazer? Foi um erro do próprio Estado no passado, vamos tentar corrigir, buscar isso, alternativa, junto com as comunidades, porque as comunidades, mesmo mantendo a cultura, João, eles vão ter que ter as coisas que tem aí do mundo do branco. Eles querem uma TV 50 polegadas, hoje eu sei que tem muito maior, quer um celular de última geração. O que a gente tem que manter? A cultura viva. Então, o formato da gente atuar hoje, ter e buscar isso para ter um pouco de uma melhoria da vida dentro das terras indígenas, é buscar e trazer essas discussões e, claro, trazer as realidades das regiões. Nós temos uma deputada hoje que é a Joênia, lá de Roraima, da região amazônica. Se a gente puder ter o mínimo assim, de um representante por região, São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, né, e trazer essas realidades de como o que acontece, o que a gente pode avançar. Eu acho que daí a gente conseguiria levar todas as propostas de todas as regiões. Eu fui da Comissão Nacional de Política Indígena, depois Conselho Nacional, tinha todas as regiões. E o que era debatido, muitas coisas foram colocadas em prática, muitas ficaram de se colocar. Dá para fazer isso. Eu acho que seria, né, aí seria uma representação mesmo. É claro que temos que avançar mais, ter uma representação do povo brasileiro dentro do Congresso. É uma longa estrada, é uma dificuldade. Nós estamos fazendo essa pré-campanha aqui, como agora há pouco meu amigo disse aí para mim, que coordena a campanha, fala isso na entrevista, no chinelo, porque está difícil. A gente sabe da dificuldade que atravessa o país, né? Mas para nós, indígenas, vivendo aqui no Sul, né, que é difícil, a resistência no Sul é muito mais grave do que em outros lugares, né?
Todo mundo sabe o que aconteceu aqui no Sul para estar tudo isso, né? Principalmente aqui, né, não criticando, porque adoro Curitiba, na República de Curitiba, né, que se declarava isso. Então, João, eu vejo, né, a gente está caminhando com todas as dificuldades, mas sonho, né, firme nessa pré-candidatura, porque a gente sabe que tem muita gente, muitas pessoas dentro das terras indígenas que têm esse mesmo anseio que a gente. O sonho de um dia ter uma representação que traga a realidade mesmo do nosso povo e que conheça, né, para estar debatendo. Não desmerecendo quem sempre falou por nós no Congresso, mas a gente tem que ter pessoas que estão aqui, pisam nesse barro, nesse chão aqui, e conheça as pessoas e saiba como lidar e dizer, vamos trabalhar. Eu acho que é isso. Não vai ser fácil, não está sendo fácil, mas que a gente possa ter esperança. É isso que a gente quer, porque do jeito que está, não está fácil, está difícil. Muito bom, Ivan. Você traz duas questões importantes aí. A primeira é que quando você menciona os anseios que as comunidades têm, né, principalmente os jovens, de ter conquistas materiais, que é importante também, né? Mas também a garantia da cultura, a garantia do território, que é essa parte importante. A diferença de cada região, a diferença de cada povo, cada estado, cada região impacta nessas diferenças, né? Vocês estão num nível de impacto, de risco, às vezes muito pior do que outros, né? Não querendo fazer comparações, como você bem coloca, mas um ponto que é importante aí é conseguir, ao menos, uma região uma eleição de uma representação de cada região do país para aumentar a bancada, né? Aumentar a bancada. Mas a luta tem que ser a luta para que, no mínimo, cada estado consiga ter uma representação e, quem sabe, um dia cada povo indígena ter sua representação nos parlamentos aí, quando a gente tiver uma nova constituição que possa estabelecer isso, né? Que é essa cota de representatividade de cada nação, de cada nação indígena. Ô, Ivan, eu vou deixar para suas considerações finais e também para você agregar o que você quiser falar, e eu não perguntei, eu talvez tenha passado batido aí, então você fica à vontade, então. Olha, João, o debate ele é bem amplo, né? Quando se fala na questão territorial e tudo mais, questão cultural, né? Nosso tempo aí é um pouco curto, mas deu para a gente trazer um pouco de uma realidade assim, meio por cima, assim, mas trazer um pouco de conhecimento do nosso povo e o que se espera, o que a gente tá junto aí nessa luta, né? Sabe que a luta, independentemente do que acontecer, a luta sempre vai existir, né? As bases têm que estar preparadas para isso, porque as coisas cada dia vão modificando, a gente não sabe, né, o que vamos enfrentar. Estamos aí enfrentando, né, a grande pandemia aí, né? Tivemos que parar muitas lutas que a gente vinha fazendo de resistência, muitas coisas, muitos projetos pararam, né? A questão interna dentro da comunidade indígena está, né, tá grave, né? Para todo mundo está complicado, né? A falta de recurso, isso, né? Tudo, né, muito caro, né? Graças a Deus não temos ainda gente aqui dentro da terra indígena passando fome, né, no extremo, né? Mas consegue sobreviver porque a gente tem um pouco de território. Mas daí, se a gente não tiver território daqui 50, 100 anos, né? Um pouco aí de área de pesca, eu vejo os índios estão pescando muito agora, né? Não fazia, mas agora tem que pescar, tem que buscar o peixinho ali para complementar a alimentação, importante isso. Mas eu tenho um tema que eu gosto eu trago sempre sobre a questão de como poderíamos avançar numa questão do junto, né? Porque eu acho que tem que ter, né, o envolvimento de todos nisso. Na questão da demarcação de terra, eu acho que a gente tem um modelo aí que poderia trazer, claro que teria que ter um projeto de lei tanto na esfera federal como estadual para a gente buscar, né? Porque sem o território a gente não pode ser nada. E isso não é só para nós indígenas, para as populações tradicionais também, né? Que a gente tem aqui no Paraná, a gente tem até faxinalense, para você ter uma ideia, né? Quilombola, tem vários outros povos tradicionais, porque tendo isso, as coisas começam a caminhar e pode-se fazer projetos específicos para garantir essas pessoas lá no território, porque senão, eu vejo o que vem acontecendo no nosso povo aqui. Nós estamos a quase 100 quilômetros de Londrina, um grande centro. É a terceira ou quarta maior cidade do sul do país.
Nossa juventude está muito frequente lá, fica lá a semana, volta no final de semana, uns já quer ficar por lá, né? Se a gente continuar desse jeito, daqui a um dia nós vamos ter um bairro periférico de indígenas em Londrina, e isso, né, a população começa a vir com preconceito outro, né? Então a gente tem que trabalhar, a sociedade não índia tem que ver isso, eles veem, dizem que nós somos um problema indo para a cidade, então vamos lutar junto com a gente para regularizar esses territórios, e nós temos o documento, nós não estamos aqui dizendo que o Brasil todo é nosso, nós estamos dizendo que aqui, ó, tinha um papel, esse papel é feito por vocês, não índio, diz que é uma lei, e vale, por que não valeu depois? Então, se tem um papel que fala que aquilo é nosso, então vamos manter aquilo que estava no papel, que depois vocês reduziram e deram outro papel, né, que hoje a gente questiona esse outro documento, que quando foi fazer a medição, não batia com o que estava no papel, estamos com os 800 hectares a menos, né, grilagem de terra. Então, o que a gente... Vamos trazer essa sociedade que diz que não quer ver o indígena ali, porque o indígena não está lá porque ele quer lá na cidade, vendendo seu artesanato, sendo explorado, muitas vezes embaixo de ponte, de viaduto, dormindo em papelão. Não está porque ele quer, ele queria estar aqui na aldeia, ele queria estar aqui tendo, né, podendo fazer suas 3 refeições, conseguindo fazer o seu artesanato, mas para vender quando viesse alguém aqui, não precisa estar sendo explorado na cidade, né? Muitas vezes trocando só troco de comida, né? Então isso a gente tem que rever, então a sociedade tem que ser parceira, porque o que se coloca hoje, por isso que temos que ter as nossas realidades dentro do Congresso. O que se coloca hoje lá é que nós temos muita terra, estamos, né? Mas aqui no Paraná, aqui no Sul, não é isso que acontece. Então, a importância, né? E quiçá um dia, né, João? Um por estado, um por povo, o parlamento indígena, como tem em vários países da América Latina, que a gente sabe, seria um sonho, é um sonho que a gente está aí caminhando, né, com grandes nomes nessas pré-campanhas aí para o Parlamento brasileiro, né? Eu acho que nós estamos, eu falo assim, de 5 por região, mas nós vamos ter, eu espero, né? Eu venho com o sonho que nós vamos ter boas surpresas e vamos colorir aquele Congresso Nacional e trazer, né, as nossas realidades para que a gente seja respeitado com dignidade, que é isso, a vida só. Nós pedimos direito à vida. Muito bom, Ivan. Ivan, você trouxe alguns outros pontos aí que eu também me suscitou aqui comentar. O primeiro deles é o seguinte, essa falácia, né, de que índio tem muita terra, se esquece dos latifundiários, né? Um latifundiário costuma ter milhões de hectares de terra. Então, quer dizer, famílias indígenas inteiras, aldeias inteiras, milhares de pessoas indígenas sem a terra delas, que é original, os donos dessa terra são os indígenas. Outra coisa, Ivan, acho que dá um tempinho aqui ainda, porque eu queria que você comentasse, garantir uma reserva indígena é você contribuir para a luta, por exemplo, contra o aquecimento global. A gente está vendo a Europa vivendo hoje uma onda de calor infernal, né? Infernal, inclusive para eles, que 30, 40 graus eles já estão passando muito mal, porque lá tem temperaturas baixas, e é a demonstração desse aquecimento global justamente por conta dessa agressão, da destruição, inclusive das reservas indígenas. Então, onde você tem reserva indígena, você tem garantia, inclusive, de um clima melhor, né? Queria que você comentasse um pouco isso também, essa parte ambiental da garantia do... Sim, se a gente for ver hoje por satélite, a gente sempre acompanhava alguns debates, imagens de satélite das regiões onde tem terra indígena. Você vê que do satélite, lá onde tem terra indígena, está o quadrado, lá tem algum descampado, onde tem aldeia, onde tem as práticas agrícolas, mas tem mato. E aí, quando chega, até no limite ali da terra indígena, fazenda, fazenda, fazenda. Né? Né, a gente traz isso e, né, essa luta da questão ambiental pela qualidade de vida, né? Você manter a mata ciliar, como está enquadrado na lei, na onde tem as linhas de produção, né? As cabeceiras de nascente, a gente vê que no entorno nosso aqui isso não acontece. Então, a preocupação, né, na preservação da água, então, além da questão do clima, né, aquecimento global, as terras indígenas e as terras que hoje estão sendo griladas, que são da União, que são grandes áreas de preservação, devem ser mantidas, né? Porque o índio está lá e é um grande protetor, né? Ele é um protetor
existem dados que protegem muito melhor do que ter uma guarda, né, no entorno, que pode ser invadida, pode ser... Eu já vi isso, alguns relatos. Então, nós, tendo indígenas aqui dentro desse território, nós vamos proteger, nós vamos ter, usar o espaço que é necessário para a produção, mas a área de preservação, hoje, no Apucarani, eu acredito que 80% assim, que a gente tem muito orgulho de que a gente é, né, faz parte desse todo esse ecossistema e tal, junto com a questão ambiental, da flora e da fauna, e estamos aqui, pessoas, né, junto nisso, né, vivendo nesse convívio, tentando preservar algo que você bem lembrou, não é só para nós, não, é para todos, é para o mundo, né? Todo mundo sabe, né? A questão ambiental, para regular chuva, para regular temperatura, nós estamos vendo aí frio ao extremo em alguns lugares, né? Calor ao extremo, isso tudo só tende a piorar se a gente não dá as mãos, né? Nas mãos e somar e dizer, olha, vamos caminhar, já desmatamos tudo que tinha, vamos tentar buscar uma das coisas que eu falo em algumas lives, João, é que a gente, né, principalmente o não índio e muitos índios também, sempre tem ali, né, uma certa coisinha com a questão do norte-americano. O norte-americano, eu soube numa palestra, que eles produzem, por exemplo, na mesma área, 10 hectares aqui e 10 hectares lá, eles produzem 4 vezes mais que nós aqui. Então, onde nós produzimos 100 sacas, eles produzem 400. O que nós precisamos? Investir em tecnologia para aumentar a produção. E assim a mesma coisa nas áreas de agropecuária. Nós temos uma cabeça de gado onde poderia ter 4. Né? Então, são questionamentos. Então, o que precisamos? Precisamos investir em tecnologia, em recuperação de solo, né? Investir nas universidades, para que lá eles façam isso. Nós não precisamos mais desmatar. Né? Ter essa consciência com o grande latifundiário. Vamos corrigir, vamos trabalhar para que essas coisas a gente produza mais e melhor, para não precisar, então. E isso, ele vai ter as chuvas reguladas no campo. Né? Ou a gente acha que vai fazer irrigação para o resto da vida, um dia vai acabar esses rios. Né? Então, acho que é isso, é consciência. João, me desculpa eu dar uma estendida e buscar um outro assunto, mas é que, né, nós estamos com tempo curto, mas o Fica à tema ele vontade. vai muito mais o dia todo aqui debatendo, né? Mas é isso, todo mundo sabe, nós não vamos ter chuva se não tiver árvore. Né? Rapaz, isso daí a gente aprende desde criança, lá, mas daí chega, se torna adulto, cria-se uma ganância, entre aspas, que não vai levar a nada, né? Muito complicado. Né? Os índices de câncer que temos por alto uso de agrotóxicos, né? A gente sabe o que acontece. O quê? A gente tem que ter uma qualidade de vida, isso sim. Né? A gente é cansado de ouvir que não vai levar dinheiro depois da morte. Vamos garantir a qualidade nossa e para o nosso futuro? Senão, sei lá, nós vamos acabar com o nosso planeta e daí vamos procurar outros planetas para explorar e não sei, cara. Eu vejo que nós temos que ter mais consciência e quem tem consciência, estamos juntos, viu? Os não índios que têm essa consciência, sabe? Nós estamos juntos nessa luta porque a gente sabe que ela não é fácil, mas nós todos juntos e unidos podemos caminhar para uma qualidade de vida muito melhor, talvez da que temos hoje, porque do jeito que vamos caminhando é difícil, muito difícil. Muito bom, Ivan Caigang, nosso querido convidado aqui. Vou desejar a você sucesso. Amanhã acontece, final de semana, né? Sábado, domingo, que acontece a convenção nacional, né? Domingo, como é que é o quadro? E a convenção aí no Paraná? É amanhã, às 9 Amanhã. da manhã em Curitiba. Hoje eu tenho que estar indo para lá. Muito bom. Então, Mas obrigado por significa tudo, obrigado pela oportunidade, tá? você vai voltar aqui, Ivan, depois que eu homologar a sua candidatura, tiver tudo registrado, aí você já vai voltar aqui como candidato, né? Por enquanto você é pré-candidato. Eu desejo muito sucesso mesmo. Eu queria avançar aqui também em outras situações quando você se refere à demarcação, mas infelizmente o tempo nosso aqui da plataforma que a gente utiliza está se esgotando, mas a gente vai voltar em outro momento. Agradeço você que acompanhou aqui o Aldeara Política, aqui pela TV 61. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe este programa aqui, vamos mostrar a cultura indígena, mostrar a luta dos indígenas que estão nessa disputa política, nesse terreno, Aldeara Política, para que tenhamos uma grande bancada do COCAR lá em Brasília e nas assembleias legislativas de todo o país.
Um abraço aí, Ivan, para vocês que nos acompanharam. Tudo de bom. Até a próxima.